Bem-vindos, essa é a aula 17 do curso introdutório de Construct 2 oferecido pela DG Cursos. Eu gostaria de começar essa aula explicando por que não teve aula semana passada. O que aconteceu foi que eu tive problemas com o meu microfone, e por causa disso eu não consegui gravar a aula na data certa. Para compensar isso, nessa semana vão ser postadas 2 aulas, além dessa que eu estou fazendo agora nesse momento, a próxima aula também será postada no mesmo dia. Nessa aula eu vou começar a colocar os sprites do jogo Green Madness, começando pelo personagem Green, em cima da base que eu venho construindo nas últimas aulas. Antes de começar, eu vou fazer 2 coisas. Primeiro, eu vou vir aqui no Event Sheet da fase 1 e vou desativar a criação dos esqueletos, porque eu não quero que eles fiquem me atrapalhando na hora de mexer nos sprites do Green. Vou selecionar o evento inteiro, clicar com o botão direito e escolher a opção Toggle Disabled. Pronto. A segunda coisa que eu vou fazer é vir aqui na propriedade do layout, selecionar o View e mudar o meu Preview Browser do Chrome para o Node WebKit. Por que eu estou voltando para o Node WebKit? Porque eu reparei que o Chrome estava demorando muito para abrir. Eu estava perdendo muito tempo de aula esperando o Chrome abrir. O Node WebKit ele abre mais rápido, então no caso da aula é bem mais prático de se usar. Como eu já expliquei anteriormente, agora o Node WebKit vem separado do Construct 2. Então, caso você queira utilizá-lo e ainda não tenha instalado, basta ir no site do Construct 2 e procurar o Node WebKit e baixá-lo. Bom, eu vou começar selecionando o Green, dando 2 cliques para abrir a tabela do sprite do Green, e vou vir aqui no segundo botão, que é da pastinha, e escolher a opção do Green parado. Essa pasta com as animações do Green vai ser enviada junto com a aula. Então basta você ir no diretório que você colocou e encontrar as animações. Eu vou aqui na pasta do Green, vou começar colocando a animação dele parado e selecionar o primeiro frame. Pronto. Agora no lugar da caixa eu tenho o Green. Fechar. O problema é que ele está pequenininho. Então eu vou selecionar ele, vir aqui no Size e colocar 50 por 60, que é exatamente o mesmo tamanho que ele estava antes. Para confirmar, basta vir aqui no esqueleto e ver que é 50 por 60, os dois tinham o mesmo tamanho. Agora eu vou dar um play para ver como é que ficou o Green no lugar da caixa verde. Se você reparar bem, vou até dar um full screen, ele está virando de forma meio estranha. Por que isso está acontecendo? Porque o ponto de origem dele está no mesmo lugar da caixa, que é no peito dele. Pro caso do Green, como ele é um sprite de uma pessoa, para não ficar estranho, tem que botar o ponto de origem dele no pé dele. Vou dar um zoom aqui. Opção do ponto de origem é essa daqui, já está até selecionado no meu caso. E eu vou colocar no pé dele. Agora eu vou lá checar novamente. Olha só, agora ele está virando de forma muito mais natural do que antes. Outra coisa que eu preciso conferir é o tiro dele. Ele está com o posicionamento errado agora que eu mudei o ponto de origem. Então eu preciso consertar isso. Eu posso fazer isso de maneira bem simples. Basta vir aqui no evento que cria o tiro e na opção do Y colocar um menos 25. Vir aqui nele refletido, menos 25 também no Y. Se eu for lá testar agora, eu vou ver que, olha só, o tiro está acertado. Só que existe uma outra maneira que eu prefiro usar para resolver esse problema do tiro. Que no caso, seria vir aqui no personagem Green, no ponto de origem dele, e criar mais um ponto de origem e colocar ele na ponta da arma, na posição que eu quero que o tiro seja criado. E voltar agora no Event Sheet do Green, e ao invés de usar essas opções aqui de Create Object para criar o tiro, eu vou escolher uma nossa ação, selecionar o Green e usar a ação Spawn Another Object. Escolher o tiro, colocar a layer, que é a main, que é o 2, e o image point vai ser o 1, que é o novo que eu criei no Green. Então, com essa daqui, ao invés do sistema criar o tiro pela posição do Green, o próprio Green vai spawnar o tiro no image point dele. Eu vou vir aqui, copiar e colar para aqui pro refletido. Vou clicar com o botão direito e desativar o antigo com o Toggle Disabled. Se eu for lá confirmar,
eu vou ver que a situação é exatamente a mesma. Ele está até um pouco mais alto. Por quê? Porque o ponto de origem do tiro não está centralizado. Vou vir aqui no tiro e colocar certinho no meio. E pronto, agora o tiro vai sair de forma correta. Dessa maneira eu não preciso ficar certinho. Eu não preciso ficar calculando até eu acertar a ponta do tiro. Se eu quiser mover o tiro por qualquer razão que seja, basta eu mover o ponto de origem novo dele, que o tiro vai ser movido junto. Então, se eu quisesse colocar uma outra arma ou alguma outra coisa do gênero, seria bem mais prático de fazer dessa maneira. Vou vir aqui deletar o código antigo. Não tem por que eu deixar um código que não vai ser mais usado. E agora eu vou adicionar mais um frame para o green. Vou vir aqui na tabela dos frames, clicar com o botão direito, ir em add frame. Vai criar um frame em branco, que eu posso vir aqui na pastinha e adicionar o segundo frame da animação parado, que é o frame dele piscando. Se eu selecionar aqui, eu vou ver que os dois frames estão aqui. Agora eu posso vir aqui na tabela das animações, selecionar a animação que estão os dois frames, que é a única que tem, e mudar o loop para sim. Por padrão ele vem em não, mas como a animação dele parado fica se repetindo, então o loop tem que ser sim para ele ficar se repetindo. O speed é a velocidade. 5 tá bom para essa animação. Então vou lá dar um play e eu vou confirmar que tem coisa estranha acontecendo. Por que que isso está acontecendo? É bem simples, é porque o ponto de origem do segundo frame está diferente do ponto de origem do primeiro frame. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, ó, selecionar o segundo frame e colocar o ponto de origem na mesma posição do ponto de origem do primeiro frame. Como eu tenho certeza que está na mesma posição? Se eu olhar aqui, ó, nessa posição aqui tem o origem que está 13 por 57. Se eu olhar no outro, 13 por 57. Então os dois pontos estão na mesma posição. Agora, se eu for lá testar, eu vou ver que a animação está ocorrendo de forma correta. Ou nem tanto, porque ele está piscando alucinadamente. Eu preciso agora definir a velocidade dos frames. Para fazer isso, é bem simples. Eu posso selecionar o frame que eu quero que demore mais tempo e duplicá-lo quantas vezes eu quiser. Vou duplicar 5 vezes. Então agora ele vai contar 5 frames antes de vir o sexto que é ele piscando. Aí a animação vai ficar direita. Ainda está um pouco rápido, mas está muito mais correto. Só que numa animação de 2 frames é tranquilo fazer isso. Mas se fosse uma animação mais complexa, não é uma boa opção ficar duplicando vários frames. Então eu vou deletar esses frames, clicar o botão delete, e o Construct tem uma opção que facilita isso. Basta eu selecionar o frame que eu quero e vir aqui do lado esquerdo tem Frame Speed, que é a velocidade do frame. Então se eu colocar 10, eu achei 5 muito pouco, se eu colocar 10, então ele vai contar 10 vezes esse frame antes de passar para o próximo frame. Então é como se eu tivesse duplicado 10 frames desse primeiro aqui antes de vir esse daqui. Então se eu for lá testar, vai ver que o resultado vai ser exatamente o mesmo de eu ter duplicado várias vezes. Olha só, depois de 10 frames do primeiro, ele passa para o próximo frame, que é o dele piscando. Agora eu vou adicionar uma nova animação, que é a animação dele andando. Vou vir aqui na tabela das animações, clicar com o botão direito e add animation. Renomear para ele andando. Opa, andando. E ver que criou uma animação com frame em branco. Eu poderia vir aqui na pastinha e selecionar a pasta dele andando e selecionar uma a uma as animações. Só que para uma animação pequena, novamente, é tranquilo. Mas se for uma animação grande, ter que adicionar frame por frame não é eficiente. Porque aqui eu só posso adicionar um frame por vez. Para fazer diferente, eu posso vir aqui na tabela dos frames, clicar com o botão direito, vir nessa opção aqui, Import Frames, escolher o From Files, e novamente vir aqui a pasta dele andando, green andando, e nessa opção eu posso selecionar vários frames de uma vez só. Então se eu adicionar, ele vai adicionar os 2 frames de uma vez só. Então eu não preciso adicionar frame por frame. Vou deletar o frame em branco. Com isso os frames da animação já estão lá. Eu vou novamente dar um loop para sim, porque ele andando também precisa ter o loop.
E eu tenho que resolver o problema do ponto de origem novamente, que nem eu tive que resolver de um frame para o outro. Só que, o mesmo caso, 2 frames é tranquilo, mas se eu tivesse 20 frames, setar o ponto de origem um por um seria horrível, daria muito trabalho. Então, para facilitar, eu tenho a opção de vir aqui no frame que eu quero, estou na animação dele parado, no primeiro frame que eu sei que o ponto de origem está na posição que eu quero, vem aqui no origem 0, que é o dele no pé, e eu tenho essas 3 opções aqui que me facilitam a vida. O Quick Assign seria para eu colocar o ponto de origem em uma posição pré-definida com relação à caixa do sprite. Nesse caso eu não vou usar. O que eu vou usar são essas as 2 opções aqui, o Apply to Whole Animation ou o Apply to All Animations. O que essas opções fazem? O Apply to Whole Animation, ela vai pegar o ponto de origem desse frame 0 e vai lançar para todos os frames que eu tenho nessa animação, que também não é o caso que eu quero. A segunda opção, que é o Apply to All Animations, ele vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de ser para a mesma animação, vai ser para todas as animações. Então, se eu clicar o Apply to All Animations, ele vai perguntar se eu quero confirmar, vou dar um sim. Se eu vier na animação dele andando, eu vou ver que o ponto de origem dos 2 frames agora está igual ao ponto de origem da animação dele parado, que era exatamente o que eu queria. Vou repetir o processo para o Image Point 1, Apply to All Animations, confirmo, e ele vai criar o ponto de origem da arma em todos os frames. E vai setar para a posição que eu quero. Com isso, os frames já estão funcionando direito. Agora eu só preciso dizer para trocar entre uma animação e outra. Eu vou vir aqui no Event Sheet do personagem, adicionar um novo evento, selecionar o Green, escolher a opção On Moved, que vai ser quando ele se mover, que vai ativar essa ação. A ação vai ser, selecionando o Green, vir aqui na caixinha das animações e selecionar o Set Animation. Dentro do parênteses eu vou colocar o nome da animação que eu quero, que é o andando, e From Beginning, que é o começo da animação mesmo. Com isso, sempre que o Green se mover, ele vai mudar a animação para ele andando. Agora eu preciso fazer a mesma coisa para ele parado, senão ele vai ficar andando infinitamente. Eu vou lá, add event, selecionar o Green, e ao invés de usar o onMoved, eu vou usar o onStopped. A ação, novamente, Set Animation. Dentro do parênteses eu vou colocar agora Default. Por que Default? Porque o nome da animação dele parado é Default. Essa é quando você cria um sprite, o construct ele cria com o nome default a primeira animação dele. Então eu vou manter para facilitar. Agora eu posso dar um play para ver como é que ficaram as animações. Olha só, tô parado, ele tá com a animação dele parado, tá piscando, depois de 10 frames dele parado ele pisca. Agora eu vou andar, mudou para a animação dele andando, perfeito. Parei de novo, ele voltou para a animação dele parado. Tá funcionando da maneira que eu queria. Bem, essa aula termina por aqui. A próxima aula eu vou colocar as animações do Green atirando e do Green morrendo. Bem, nos vemos por lá.